A política internacional e o mercado financeiro começaram novembro agitados. A eleição de Donald Trump mudou o fluxo de informações, opiniões e capital no mundo inteiro. Eu sou Léo Pivetta, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o Quanto Rende de novembro de 2024. Após a confirmação de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a Bolsa Americana teve a melhor semana no ano, enquanto o Bitcoin vem fazendo novas máximas atrás de máximas e se aproxima dos $100 mil. Na mesma semana, o Fed cortou os juros novamente nos Estados Unidos, então nós temos novas cartas no tabuleiro geopolítico mundial, mas o Brasil segue com a mesma estratégia, nada mudou por aqui, seguimos discutindo há semanas o risco fiscal que faz a moeda americana disparar e a Bolsa Brasileira já cai mais de 18% em dólar no ano. Não é surpresa para ninguém ver o CDI tendo o melhor desempenho de novo entre os principais indicadores. Em outubro, o índice subiu 0,93%, enquanto o Ibovespa recuou 1,6%. O dólar teve um leve recuo no mês, mas sobe 16% em 2024. No programa de hoje não há como falar de cenário macro sem falar de política, né? Então a vitória de Trump nas eleições americanas foi acachapante. A despeito das previsões divulgadas pelas agências de notícias, o republicano levou a disputa com relativa folga e deve trazer novo ambiente para todos os conflitos geopolíticos que o mundo enfrenta hoje, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio, seja as tensões em Taiwan e até mesmo aqui na América Latina com a Venezuela. E isso deve mudar também o fluxo de capital nos próximos anos, porque é uma das promessas de campanha de Trump, é por isso que ele ganhou, então talvez a gente tenha aí algumas situações novas no ambiente, não só financeiro, mas político do mundo inteiro. Mas o novo presidente dos Estados Unidos, a priori, vai ter um cenário benigno, economicamente falando, porque a inflação parece que está controlada, os juros vêm sendo cortados nos Estados Unidos. Nós tivemos mais um corte de 0,25% no início de novembro, logo depois do resultado das eleições, e a trajetória realmente da economia atual dos Estados Unidos é para um no-land, né? Então chegar numa situação na qual os juros altos que vivemos recentemente não gerem uma recessão, embora alguns indicadores que muitos especialistas acompanham apontem o contrário, mas tudo vai ficar para os próximos meses, porque nós temos uma nova equipe econômica com uma visão diametralmente diferente da que está hoje lá nos Estados Unidos. Nós temos o problema fiscal americano, nós temos o problema do mercado de trabalho que parece estar desaquecendo, então tudo isso realmente vai ficar mais para frente aí, para a gente realmente ter alguma luz e entender quais são os novos rumos da economia americana. Já na zona do euro e na China, a situação continua a mesma. A Alemanha e França não melhoraram seus índices de atividade, até eles vieram um pouco melhores, mas nada que anime, né, o mercado, e realmente a Europa vive um período que a inflação parece que está um pouco mais controlada, mas a atividade econômica está muito abaixo. E por outro lado, o setor imobiliário lá na China continua sendo o calcanhar de Aquiles, apesar do governo ter anunciado um pacote de 1,4 trilhões de dólares. Os investidores não sentiram que isso seria o suficiente para reavivar a economia chinesa, e por isso
recentemente as empresas ligadas às commodities, ligadas à economia chinesa, realmente sofreram. O Brasil vive um período histórico na economia porque nós temos a menor taxa de desemprego da história, de 6,4%. Nós temos crescimento real dos salários das famílias e o produto interno bruto esperado para 2024 deve ultrapassar 3%. Esse conjunto de dados deveria estar atraindo tanto o investidor local quanto o estrangeiro para o mercado brasileiro. Mas não é isso que nós estamos vendo. O investidor local, em outubro, tirou 4,3 bilhões, enquanto o estrangeiro tirou 1,9 bilhões de reais das ações brasileiras. Toda essa incerteza se reflete nos juros futuros, que está acima de 13%, e o dólar também atingiu nos últimos dias a segunda maior cotação da história e deve atingir a máxima histórica nos próximos dias, caso a situação não mude. A inflação também retomou sua trajetória de alta e está fazendo com que o Banco Central aumente a taxa Selic. Inclusive, o IPCA já está fora da meta do Banco Central. O IPCA acumulado dos últimos 12 meses está em 4,76%, enquanto que a banda de cima da meta é 4,5%. Com uma balança comercial saudável e sendo um dos grandes produtores de commodities do mundo, o Brasil deveria estar, se não dando as cartas, neste momento, sendo um dos principais jogadores do tabuleiro da geopolítica mundial. Mas não é isso que a gente vê. O nosso país passa por um período de extrema incerteza por causa do impulso fiscal que tem sido dado nesses últimos meses na economia brasileira. Isso se reflete com um crescimento, obviamente, mas por outro lado, a gente tem uma inflação que fica cada vez mais apertada. Os itens no mercado realmente vem aumentando dia após dia. O trabalhador sente isso, os brasileiros sentem isso e não tem como desassociar isso dos gastos do governo. Para se ter uma ideia, em 2019, os gastos com programas sociais eram de 191 bilhões de reais ao ano e hoje eles estão em 384 bilhões. Nós sabemos que os componentes econômicos eles não têm partido, eles seguem a dinâmica imposta pela ação humana. E quanto maior a quantidade de moeda circulando na economia, maior será a perda de poder de compra da moeda. E essa redução, obviamente, se traduz em aumento de preços ou no câmbio que se desvaloriza. Hoje no Brasil, nós vivemos o câmbio desvalorizando rapidamente e mês após mês temos a inflação estruturalmente mais alta. E não há nada realmente que o Banco Central possa fazer a não ser aumentar a taxa Selic. Já se fala em taxa Selic a 13% ao ano novamente. E isso tudo é graças aos gastos do governo. Até no início o mercado estava esperançoso que o governo iria anunciar um pacote que realmente trouxesse os gastos a um nível aceitável, fizesse bem para a economia, mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um marasmo, notícias e saindo aos poucos na mídia, e isso faz com que gere um desgaste do próprio governo diante do mercado, dos investidores, e obviamente essa incerteza, essa tensão faz com que as ações caiam, que o prêmio de risco exigido pelos investidores seja maior e o governo segue dizendo que o problema é que o mercado quer ganhar dinheiro e não que ele está gastando demais, né? Então, nós temos aí o mantra de gasto em investimento sendo levado ao pé da letra, aquele discurso que o governo favorece o pobre quando gasta, também sendo levado ao pé da letra,
Isso de fato não funciona, a gente sabe disso, porém não é o que os governantes atuais pensam e é isso que nos importa, saber como eles pensam e como eles vão agir daqui para frente. Por outro lado, eu acredito que é bastante improvável que o governo consiga rolar sua dívida, manter a dívida nos níveis atuais de juro real, que estão se aproximando de 7%. Então isso também deve fazer pressão em algum momento, ou nós vamos ver uma inflação disparar de fato, chegando aí a níveis que não se vê há muito tempo, ou o governo vai realizar os cortes mesmo a contragosto, sob qualquer desculpa, sobre qualquer pretexto, mas talvez a gente veja isso. Tem uma outra questão que o Brasil nesses últimos meses tem se posicionado mais próximos aos BRICS e se afastando dos Estados Unidos, que com a presidência de Trump talvez volte a ser de fato uma potência, né, e se imponha no ambiente geopolítico, econômico mundial, e isso pode ser que também influencie as decisões do atual governo aqui no Brasil. Claro que isso são só especulações, nós vamos ter que ver como vai se desenrolar tudo isso nas próximas semanas, próximos meses aí, mas pode fazer impacto, mas o que nós temos que ter certeza é que o governo brasileiro está fazendo exatamente o que ele vinha prometendo em campanha e vem fazendo o que é dito pelo presidente em várias entrevistas ao longo do ano inteiro. Em todo esse ambiente de incerteza, vendo o dólar encostar nos R$6, os juros futuros passarem de 13% e as ações brasileiras caírem 18% em dólar, o investidor brasileiro realmente não está tão animado, tão confiante para fazer investimentos. Mas eu lembro que o Brasil já esteve nesse cenário em outros momentos e por enquanto nós não temos nenhuma crise financeira. As empresas continuam reportando resultados consistentes e por isso nós podemos ter um ambiente perfeito para quem tem coragem para aproveitar as oportunidades. Mas elas estão tanto na renda fixa quanto nas ações. Além disso, outro movimento que o brasileiro pode fazer e deve fazer sempre é dolarizar o patrimônio. Então, se proteger contra a desvalorização do real, e isso ficou evidente nesses últimos 12 meses. Nós saímos de um dólar que estava 4,70 para um dólar que está 5,70, 5,80. Então nós estamos falando aí de uma alta de R$1. Então realmente não é algo que dê para ignorar, mas as oportunidades estão na mesa. Fato, existem bons ativos a excelentes preços e para quem tiver coragem, principalmente paciência, talvez seja um excelente momento de alocação de capital, seja lá no exterior, seja aqui no Brasil. Finalizamos assim o nosso Quanto Rende de novembro. Falamos um pouquinho de política, que não é o nosso foco aqui, mas dessa vez não tinha como escapar. E desejo um excelente mês, excelentes negócios a todos. Fiquem com Deus. Abraço.